Então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então declarei como a boa mão do Senhor estiver sobre mim, e as palavras que o rei me falara. Então disseram: levante-nos e edificamos, e esforçaram as mãos para o bem. O livro de Neemias é um dos relatos mais inspiradores da Bíblia sobre restauração, liderança e fé prática. Para vocês entenderem um pouco o contexto, todos nós, eu já falei aqui, o povo hebreu, os judeus, é um povo que era eleito por Deus. Deus escolheu esse povo. E durante o passado, eles estavam vivendo bem, e tem hora vivendo com lutas, com invasões. Tivemos aí o cativeiro da Babilônia. E nesse contexto, que se passa quando o povo de Israel estava sob o domínio do Império Persa. O que aconteceu? Jerusalém, que era a cidade onde os judeus ficavam, ela foi destruída. Então, vamos dizer assim, naquela época, como tinha muitos ataques, muitas invasões, as cidades eram fortificadas com muros altos em volta da cidade inteira. Era assim que funcionava. E o que aconteceu? Quando o Império Babilônico chegou, ele destruiu todos os muros da cidade e destruiu também o templo, que era a casa de oração dos judeus, que eles tinham Deus, ou seja, não sobrou nada. O templo estava em ruínas e também os muros. E aqueles muros eram uma proteção, era a dignidade da cidade. Funcionava porque as pessoas estavam ali, elas se sentiam seguras. E novamente, o povo judeu estava naquela cidade, mas com os muros destruídos, com o templo destruído. Então o que acontecia? Eles se sentiam frágeis, eles estavam com medo, qualquer hora poderia chegar gente, entrar, assassinar, fazer coisas horríveis com eles. E isso fazia mais de 140 anos que esses muros estavam destruídos. E é nesse cenário que surge Neemias, um copeiro do rei, um homem comum, mas com um coração extraordinário. Quando ele escuta dessas notícias que os muros estavam derrubados, estava tudo destruído, ele chora, ele clama, ele ora para o Senhor. Neemias não era sacerdote, não era pastor, não tinha nenhum cargo eclesiástico, ele era apenas uma pessoa normal, uma pessoa, e quando Deus encontra alguém que ora e age, ele muda a história. Glória a Deus. A restauração dos muros não é apenas uma obra de pedra e argamassa, de tijolos, de construção, mas sim foi um avivamento espiritual. Deus reconstruindo o coração de seu povo, é uma reconstrução do seu povo. Essa mensagem é para mim e para todos nós. Amém, Jesus. Que olhamos para as ruínas da fé, da família, da esperança e ouvimos Deus dizer: levanta e reconstrói, porque ainda há futuro. Glória a Deus. Levanta e reconstrói, porque ainda há futuro. E Jeremias, aqui no versículo Neemias 1 e 4, ele diz aqui: quando ouvi essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. A hora que ele teve a notícia, ele ficou estagnado. Não é possível, aquele é meu povo, ele está sofrendo, olha a situação que foi. E ainda ele pede para o Senhor, ele fala: lembra-te, Senhor, da tua aliança e da tua misericórdia para com os que te amam. Ele pediu para o Senhor lembrar, porque o Senhor sempre teve misericórdia daquele povo. Ele pediu: tenha misericórdia, lembra nós,
O seu povo está aqui, está numa situação difícil. Ele viu as ruínas e não ficou indiferente. Ele não aceitou aquilo, ele chorou, ele orou. O verdadeiro líder começa com lágrimas. O líder ele chora, não é machão, não é, ele chorou e orou. O coração se sensibilizou diante da destruição. É o mesmo coração que o Deus usa para reconstruir. Neemias reconhece o pecado de Israel, porque tudo aquilo que aconteceu foi por causa do pecado de Israel. Porque Israel olhou para outros deuses, começou a buscar outras formas de adoração, e era ali um castigo, de uma certa forma, era um castigo para o povo de Deus. Mas ele entendeu que a reconstrução externa começa com uma restauração interna, começa de dentro para fora. Antes de construir muro, Deus reconstrói corações. Talvez o muro da sua vida, da sua fé, da sua família, da onde você vive, seus filhos, estejam quebrados. E hoje Deus está dizendo aqui que Ele vai reconstruir esses muros. Como um arquiteto ele desenha o que ele está planejando, sim ou não? Sim. Desenha no papel. E eu falo que Neemias desenhou também. Desenhou. Ele desenhou o futuro de Jerusalém de joelhos. A forma que ele tem. Ajoelhando, orando e acreditando que Deus é um Deus do impossível. Glória a Deus. Mas teria um longo caminho. O que um simples copeiro poderia fazer para reconstruir um muro de uma cidade? Ele estava trabalhando junto com o rei, ele tinha acesso ao rei, mas não tinha intimidade com o rei. Ele precisava de armas, precisava de gente, precisava de coisas. E ele vai até o rei. Ele entra com uma intercessão para o rei, e a palavra diz. E o rei lhe disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é de agrado do rei, envia-me ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu reedifique o muro. Ele está pedindo aqui para o rei: Senhor, rei, por favor, me ajude. Eu preciso trazer a dignidade novamente para o meu povo. Eu preciso reconstruir esse muro. Deus responde à oração de Neemias abrindo portas improváveis. O copeiro, sem nenhum status, fala com o rei mais poderoso daquela época. Um simples copeiro vai lá e recebe a autorização, recebe cartas de apresentação, recebe recursos para que ele possa ir e reconstruir o muro. A mão de Deus está alinhada para o coração, alinhada para o céu. A boa mão do meu Deus era sobre mim, ele falou. Somente através disso que ele conseguiu. Não são coisas normais, são coisas sobrenaturais. Quando Deus aprova um projeto, ele abre portas onde ninguém pode abrir. Ele abre portas que ninguém pode abrir. A oração prepara o caminho para a ação. O favor de Deus vale mais do que qualquer influência humana. Verdade, Qualquer Jesus. influência humana. Assim como uma chave pequena abre uma grande porta, uma oração sincera abre caminhos que o poder humano jamais abriria. Jamais abriria. Mas toda vez que você começa uma obra, que você está trabalhando, para o Senhor, sempre tem levantes. A vida não é normal. No nosso dia a dia, nós sempre temos levantes. E no caso de Neemias, aconteceu também. Levantaram pessoas dizendo: não, ele não pode restaurar esse mundo. Os judeus naquela época eram perseguidos
Deus falou, não, nós não vamos permitir que esse muro seja construído. Mas quem estava levantando essas objeções? Quem estava falando? Quem estava tramando para que isso não acontecesse? Era o vizinho ali da esquina? Era algum trabalhador que viu ali? Não. As pessoas que estavam contra o muro era Sanbalat. Quem era Sanbalat? Era o governador de Samaria, uma das maiores cidades daquele momento. Não era um simples qualquer, era o governador. E Tobias também, um oficial influente, provavelmente governador da região de Amon. Eram pessoas grandes que eram contra essa reconstrução do muro. Ouviram isso, zombaram dele, falaram, desprezaram, dizendo, que é isso que fazeis? Eles não queriam novamente Jerusalém restaurada. Eles não queriam ver o povo judeu, os muros do templo reconstruído, porque isso significava o renascimento do povo judeu. E eles não queriam isso. Toda reconstrução encontra resistência. Mas Neemias não desistiu. Melhorou, continuou trabalhando, como se tudo dependesse de Deus. E tudo dependia de Deus. Amém, Jesus. Ele colocou as suas forças no Senhor. E o que a gente aprende com isso? Toda a obra de Deus enfrentará a oposição. Você está trabalhando, as pessoas não querem. Nós temos coisas ao nosso redor, coisas espirituais, que não querem que a palavra chegue para as pessoas. Críticas não são sinais de que você está errado, mas sinais de que você está avançando. E venham as críticas, mas são sinais de que você está avançando. Quando zombarem da sua fé, não pare. Quando tentarem desanimar você, lembre-se. Mantenha Neemias. Ele trabalhava com uma espada na mão e a outra com um tijolo trabalhando, vigiando. Assim como o vento que tenta apagar o fogo, na verdade ele apenas espalha. As perseguições contra o justo apenas aumentam a chama da sua fé. Glória a Deus. E depois, quando o muro estava quase pronto, estava quase reconstruído, a palavra diz que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça e leram o livro de Deus claramente. Eles colocaram a palavra acima de tudo. Após a reconstrução física do muro, começava ali a reconstrução espiritual. O povo precisava se reconstruir espiritualmente. E aqui diz que o profeta Esdras lê a palavra e o povo chora, porque compreende o quanto ele havia se afastado do Senhor. O povo era um só homem na praça. Mas Neemias fala, não chore, porque Deus ainda está conosco. Glória a Deus. Não, e ele diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A restauração de um povo, de uma pessoa, vem pela palavra de Deus. A alegria espiritual nasce do arrependimento. A força do crente vem da comunhão de Deus. Leia a palavra não como tradição, mas como alimento que nós precisamos todos os dias. Não como tradição, uma tradição. É como a palavra é alimento. Nós precisamos se alimentar. Assim como o sol nasce e afasta a escuridão da noite, a palavra ilumina as ruínas da alma e traz a vida novamente. E nós vemos aqui no versículo 6 que disse: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Efu, em 52 dias. O muro foi reconstruído
52 dias. É possível reconstruir o muro numa cidade de 52 dias? É possível um filho que estava desenganado, que teria que tomar antibiótico para o resto da vida? Você imagina você tomar antibiótico? Você toma uma semana, você toma 2 semanas, mas o resto da vida. Iria viver uma vida de dificuldades para a família. Esse é o Deus do impossível. Glória a Deus. Esse é o Deus que faz coisas que os nossos olhos falam, não é possível. Quantos milagres de pessoas que estão aqui hoje, que largaram a vida errada para trás, é só através da palavra, do caminhar com Deus. Os inimigos reconheceram ali que era a obra de Deus. O governador falou, não é possível. Em 52 dias. E Neemias não buscou glória para ele em nenhum momento. Ele devolveu toda a honra e glória para nós, Senhor. Glória a Deus. Não é para ele, não é para nós, não é para mim. Toda a honra e glória é para o Senhor. Nós somos aqui, eu sou aqui apenas mensageiro da palavra. A glória é dele, ele que dá a sabedoria, ele que dá a palavra, ele que nos traz, nos inspira. É somente através dele. Porque quem ora, trabalha e persevera, verá o impossível acontecer. Você vai ver o impossível. E ele diz, e reconheceram que por nosso Deus é que fizemos essa obra. E colocou toda a glória no Senhor. Toda a glória. Às vezes você olha nas suas ruínas e você fala, é tarde demais. Será? É possível? Mas Neemias reconstruiu Jerusalém, os muros, em 52 dias. Deus pode reconstruir o que está destruindo nossa vida apenas com o toque da sua graça. Glória a Deus. Apenas com o toque. Assim como o oleiro que pega o vaso quebrado e o refaz melhor que o original. Muitas vezes os nossos vasos quebram, ficam estilhaçados, mas Deus é o oleiro, ele refaz tudo novo. Deus reconstrói vidas com o mesmo amor que levantou os muros de Jerusalém. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Jesus. A história de Neemias é para todos aqueles que não aceitaram, que não aceitam, e que decidiram não aceitar as ruínas como destino. Muitas vezes as ruínas, os muros estavam quebrados, como me permite me dizer, o testemunho do irmão, cadê ele aqui? Posso falar? Ele estava aqui contando, nosso querido irmão, ele falou, está vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi um tiro na minha perna que eu tomei. Tomei uma coranhada da polícia, fiquei 2 semanas na UTI, em Cuba. E hoje está aqui, trabalhando. Glória a Deus. Restaurou a família. Glória a Deus. Ouviram o culto. Que Deus até abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Esse é o Deus que reconstrói, que faz tudo novo, que traz vida e vida em abundância. E Ele quer reconstruir aqui lares, ministérios, amizades e fé. Não importa o tamanho das ruínas, não importa, pode ser o impossível. O Deus que começou a obra é fiel para completar. Ele não deixa a obra na metade, Ele completa a obra. E Ele te chama para levantar e reconstruir sua intimidade com Ele, a sua família, os seus sonhos e a sua esperança. Ele te convida. Jesus. Ele te convida hoje. Levantemos-nos e edifiquemos. Amém? Vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus,
Nós te agradecemos porque o Senhor ainda levanta pessoas como Neemias. Levanta muros, reconstrói templos. Dá-nos, Senhor, um coração sensível como o dele, que chora que está quebrado e ora antes de agir. A história de Neemias é um exemplo para cada um que quer reconstruir, que quer fazer algo novo, que tem ainda a esperança de dias melhores. Ensina-nos a confiar na Tua mão, Senhor. A Tua mão que abençoa, a Tua mão que levanta, Senhor. Aquela mão quando nós estamos ali deixando, o Senhor estende a mão, Senhor. O Senhor é a mão que nos dá, Senhor, para aquelas pessoas que estão no poço, que o Senhor puxa para dentro, Senhor. Que nós sejamos instrumentos de restauração em nossa geração. E quando a obra se completar, que todos vejam e reconheçam, foi Deus quem fez. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O Elias pode